pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje você irá assistir a nossa primeira aula em EAD, com o tema A Introdução, a Anatomia e a Fisiologia Humana. A anatomia humana é o campo da biologia responsável por estudar a forma e a estrutura do organismo. A palavra anatomia ela vem do grego ana, que significa parte, e tomei, que significa cortar. Ou seja, a anatomia é a parte da biologia que se preocupa com o isolamento de estruturas e o seu estudo. Já a fisiologia é a ciência que estuda a função do corpo humano. Ou seja, a matéria de anatomia e fisiologia ela vai estudar a forma, a estrutura e a função. Antes de iniciarmos a nossa matéria efetivamente, vamos voltar um pouco aos primórdios da história da anatomia. Acredita-se que as primeiras dissecações, que era a forma como é estudado as partes do corpo humano, tenham acontecido no século II a.C., por intermédio de Herófilo e Erasistrato, em Alexandria. Após esse período, a área ficou parada, ficou estagnada, principalmente em decorrência da pressão da igreja, que não aceitava muito bem esse tipo de pesquisa naquela época. Os estudos nesta área retornaram com maior força durante o Renascimento, onde se destaca-se as obras de Leonardo da Vinci e Andrade Versalhes. Esses artistas ganharam muita notoriedade dentro da anatomia, principalmente por conta dos seus desenhos do corpo humano, onde os mesmos estudaram até mesmo por 15, 16 anos até, para que trouxessem a mais perfeita exemplificação das estruturas do corpo humano. Essa figura retrata uma das imagens, uma das obras desses artistas. Observe que se você pegar qualquer atlas da atualidade, você vai verificar as similaridades em relação a este desenho e o seu atlas. O corpo humano ele pode ser dividido em várias formas, em vários tipos de anatomia. Entretanto, as principais que serão abordadas aqui serão a anatomia sistêmica, onde iremos estudar os sistemas como o sistema urinário, sistema circulatório, sistema digestivo, entre outros. E a anatomia por região ou topografia, que estuda o corpo por partes ou regiões. Então eu vou estudar o rim, vou estudar o coração, não necessariamente o seu sistema geral. Agora você irá ficar com a professora Natália Reineck, do canal Anatomia etc., onde ela irá abordar sobre as vistas do corpo humano, sobre a posição anatômica, as principais partes do corpo humano e os termos de relação e comparação. Assista até o final da aula, pois depois temos uma pequena atividade de fixação, tá legal? Vamos lá! Bom, como a anatomia ela é uma ciência descritiva, ela descreve o nome e a posição dos órgãos e das estruturas do corpo humano, a gente precisa então de alguns termos, de algumas referências para que a gente consiga fazer essas descrições de maneira adequada, de maneira assertiva. E a gente vai começar falando então das vistas do corpo, porque o corpo ou suas estruturas podem ser vistos aí de diversos ângulos. Então as principais vistas do corpo humano são a vista anterior, que é quando você está visualizando o corpo ou aquela estrutura de frente, a vista posterior, que é quando você visualiza o corpo de costas, e as vistas laterais. Como nós temos dois lados, a gente pode ter a vista lateral direita, que é quando você visualiza o lado direito do corpo, e a vista lateral esquerda, que é quando você visualiza o lado esquerdo do corpo. Fora isso, como o corpo se movimenta, a gente precisa determinar uma postura, uma posição fixa
para que a gente consiga descrever principalmente o posicionamento das estruturas do corpo sem erros. Para vocês terem uma ideia em como isso pode gerar aí uma confusão no que diz respeito principalmente à descrição do posicionamento das estruturas do corpo, vamos imaginar que eu estou de pé, do jeito que eu estou agora, e a gente poderia dizer que a minha cabeça, ela tá para cima, certo? Ela tá superior, e os meus pés, eles estão para baixo, eles estão localizados inferiormente. Mas se eu mudar de posição, se eu plantar bananeira, por exemplo, eu já perdi a referência. A minha cabeça ficou inferior e os meus pés ficaram superiores, voltados para cima. E é por isso que todas as descrições anatômicas, elas precisam ser feitas de acordo com uma única posição fixa. Essa posição é chamada de posição anatômica e ela é padronizada em todo o mundo. Então, todas as vezes que você vai descrever o posicionamento, a relação de alguma estrutura do corpo humano, você precisa imaginar que aquele corpo está na posição anatômica. A posição anatômica, ela se refere, então, a uma pessoa que está de pé, com a cabeça, os olhos e os pés, os dedos dos pés voltados anteriormente para frente, os braços estendidos ao lado do corpo. Na anatomia a gente chama braço de membro superior, daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Então, os membros estendidos ao lado do corpo com a palma da mão voltada para frente. E as pernas, que anatomicamente a gente chama de membros inferiores, e os membros inferiores então próximos, com os pés paralelos. Essa é a posição anatômica. E todas as vezes que a gente vai descrever o posicionamento de algum órgão ou estrutura do corpo, a gente precisa levar em consideração essa posição. Bom, já conhecemos então as vistas do corpo e como é a posição anatômica. O corpo, ele é dividido em algumas partes principais também. E essas partes são a cabeça, o pescoço. No tronco, nós temos o tórax, como sendo a parte superior do tronco, o abdômen, que é a parte inferior do tronco, e em uma vista posterior, o dorso, que seria a região das costas. A gente tem também a região da pelve e do períneo, que é onde estão localizados os nossos órgãos genitais, e os membros. Como eu falei para vocês, aquilo que a gente chama de braços, na anatomia nós chamamos de membros superiores, enquanto as pernas são os membros inferiores. E por que a gente usa essa nomenclatura? Porque anatomicamente o membro superior ele é dividido em segmentos. O segmento que fica entre o ombro e o cotovelo é chamado de braço. Entre o cotovelo e o punho, nós temos o antebraço e, por fim, a mão. Nós temos a coxa. Entre o joelho e o tornozelo, nós temos a perna e, por fim, os pés. Como eu falei para vocês, a anatomia é uma ciência descritiva. E nós temos, então, alguns termos que são chamados de termos de relação ou de comparação. Esses termos são adjetivos padronizados para que a gente possa estabelecer a relação ou a comparação entre duas ou mais estruturas do corpo. Calma que eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Aliás, eu já até citei para vocês. Eu falei da cabeça e dos pés e falei para vocês que se eu estiver de pé, levando em consideração a posição anatômica que você já conhece, a minha cabeça ela é superior em relação aos meus pés, que em compensação são inferiores. Superior e inferior, então, são dois termos de relação muito utilizados na anatomia. Superior significa mais próximo à cabeça ou tecnicamente mais próximo ao ponto mais alto do crânio, que é chamado de vértice, enquanto inferior significa mais próximo ao ponto mais baixo, do corpo, que são os pés, levando em consideração a posição anatômica. Muitas vezes os termos cranial e caudal são utilizados como sinônimos de superior e inferior.
sendo que cranial significa em direção ao crânio e caudal significa em direção aos pés. Então, já aprendemos dois termos de relação aqui, superior ou cranial e inferior ou caudal. Vou dar mais um exemplo para fixar. Vamos pegar dois órgãos do corpo, como o coração e o estômago. Levando em consideração a posição anatômica, o coração ele é um órgão superior em relação ao estômago, porque ele está mais próximo do crânio, da cabeça, enquanto o estômago ele é um órgão mais inferior em relação ao coração, porque ele está mais próximo dos pés. Assim como nós temos superior e inferior, a gente também tem os termos anterior e posterior. Anterior significa mais próximo à estrutura anterior do corpo, à frente do corpo, enquanto posterior significa mais próximo à superfície posterior do corpo, às costas ou ao dorso. O termo anterior pode ser substituído por ventral, enquanto o termo posterior pode ser substituído pelo termo dorsal. Vamos pegar um exemplo também para ficar mais fácil. Vamos pensar nos dedos dos pés e no calcanhar. Levando em consideração a posição anatômica, os dedos dos pés eles são anteriores em relação ao calcanhar, enquanto o calcanhar é posterior em relação aos dedos dos pés. Além de superior e inferior, anterior e posterior, temos mais dois termos que são os termos medial e lateral. O termo medial significa mais próximo ao plano mediano do corpo. A gente vai falar sobre planos anatômicos mais especificamente numa próxima aula, mas a gente já tem uma aulinha bem rápida falando sobre o que são e quais são os planos anatômicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma dica rápida para você que tem dificuldade em entender os planos anatômicos. Então nós temos três planos anatômicos. O plano sagital ou sagital mediano, que é o plano que divide o corpo em dois lados. O lado direito e o lado esquerdo. O plano frontal ou plano coronal, que é o plano que divide o corpo em duas partes. Em parte anterior e parte posterior. E o plano transversal ou plano horizontal, que divide o corpo também em duas partes, mas aqui em parte superior e parte inferior. Por enquanto, para a gente entender os termos medial e lateral, basta você imaginar uma linha que divide o corpo em duas metades iguais. Então, pense em uma linha passando bem no centro do corpo, dividindo ele em dois lados, em lado direito e lado esquerdo. Essa linha representa o plano mediano do corpo. Quando a estrutura fica mais próxima ao plano mediano, nós dizemos que essa estrutura é medial. E quando a estrutura fica mais longe, mais distante do plano mediano, nós dizemos que essa estrutura é lateral. Mais um exemplo para ficar mais fácil. Levando em consideração a posição anatômica, o seu polegar é lateral em relação ao seu dedo mínimo, porque ele está mais longe do plano mediano do corpo. O dedo mínimo, em compensação, é medial em relação ao polegar, já que ele fica mais próximo ao plano mediano do corpo. Como o corpo é tridimensional, a gente também tem os termos superficial, intermédio e profundo, que levam em consideração o quanto uma estrutura está mais próxima ou mais longe da superfície do corpo. Por exemplo, a minha pele ela é superficial em relação aos meus músculos esqueléticos, enquanto os meus ossos eles são profundos em relação aos músculos esqueléticos. Como nessa comparação que eu fiz, os músculos esqueléticos estão no meio do caminho, eles são considerados, nesse caso, intermediários ou intermédios. E aqui, por fim, nós temos mais dois termos de relação, que são o termo proximal e distal. O termo proximal significa que a estrutura
está mais próxima à origem do membro ou mais próxima ao tronco, enquanto distal significa que essa estrutura está mais distante, mais longe da origem do membro ou do tronco. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem. Vamos levar em consideração o meu membro superior. A origem do meu membro superior é aqui na articulação do ombro, próximo ao tronco. Portanto, o meu cotovelo é proximal em relação ao meu punho, porque o cotovelo está mais perto do tronco ou mais perto da origem do membro do que o punho. O punho, por sua vez, é distal em relação ao cotovelo, porque ele está mais longe, mais distante da origem do membro. Nós temos também termos de lateralidade. Todas as vezes que uma estrutura ela é par e está localizada em ambos os lados do corpo, nós dizemos que ela é bilateral. Por exemplo, os rins são um órgão par e eles são bilaterais. Quando você for descrever uma estrutura bilateral, é importante você dizer se aquela estrutura ela está do lado direito ou do lado esquerdo. Se você está se referindo ao rim direito ou ao rim esquerdo. Em compensação, quando uma estrutura está localizada apenas de um lado do corpo, nós dizemos que essa estrutura é unilateral. Em relação à lateralidade, a gente também tem os termos ipsilateral e contralateral. Ipsilateral significa do mesmo lado, enquanto contralateral significa do lado contrário, do outro lado. Por exemplo, a sua mão direita é ipsilateral ao seu pé direito. Ambos estão do mesmo lado do corpo, do lado direito. Enquanto a sua mão direita é contralateral à sua mão esquerda, porque elas estão localizadas em lados contrários do corpo. Revisando então, como a anatomia é uma ciência descritiva, é importante que a gente conheça exatamente os seus termos e posições para que a gente possa descrever os órgãos e as estruturas do corpo de maneira adequada e assertiva. O corpo pode ser visto por 3 vistas principais. Nós temos a vista anterior, a vista posterior e a vista lateral. Lembrando que a vista lateral pode ser lateral direita ou lateral esquerda. A posição anatômica é uma posição padronizada que deve ser utilizada todas as vezes que a gente for descrever alguma estrutura do corpo. Essa posição se refere a uma pessoa em pé, com a cabeça, os olhos e os dedos dos pés voltados para frente, os membros superiores estendidos ao lado do corpo, com a palma da mão também voltada para frente, e os membros inferiores próximos com os pés paralelos. O corpo é dividido nas seguintes partes principais: na cabeça, no pescoço, no tórax, no abdômen, no dorso, na pelve e períneo e nos membros superiores e membros inferiores. Os principais termos de relação e comparação de estruturas corporais são superior ou cranial, que significa mais próximo à cabeça, e inferior ou caudal, que significa mais próximo dos pés, anterior ou ventral, que significa mais próximo à frente do corpo, e posterior ou dorsal, que significa mais próximo à parte de trás do corpo, medial e lateral, sendo que medial é mais próximo ao plano mediano do corpo, enquanto lateral é mais longe, mais distante do plano mediano do corpo, superficial, intermediário e profundo, sendo que superficial é mais próximo à superfície do corpo, profundo é mais longe da superfície do corpo e intermediário entre esses dois. E proximal e distal, sendo que proximal significa mais próximo à origem do membro ou ao tronco e distal significa mais longe, mais distante da origem do membro. Os principais termos de lateralidade são bilateral, quando a estrutura está localizada dos dois lados do corpo, e unilateral, quando ela está localizada de um único lado. E também temos o termo ipsilateral, que significa do mesmo lado,
e o termo contralateral, que significa do lado contrário. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. E aí, galerinha, espero que vocês tenham conseguido compreender o assunto de hoje. Não conseguiu? Restou alguma dúvida? Não se preocupa. Adicione aqui sua dúvida em adicionar comentário à turma e irei responder todas as suas perguntas referente ao assunto de hoje. Conseguiu compreender o assunto? Que bom! Vá direto à sua atividade e faça a sua atividade avaliativa de hoje. Lembrando, as atividades avaliativas, elas tanto servem como a sua presença, como também avaliam a matéria e geram pontos para vocês para a prova qualitativa. Tá legal? Bons estudos!